Você acredita que toma suas decisões de forma racional, que escolhe o que comprar, o que dizer, em quem confiar ou qual caminho seguir, porque pensou cuidadosamente sobre isso? Talvez isso seja menos verdade do que parece. A psicologia moderna revela algo surpreendente. Grande parte das decisões que tomamos ao longo do dia não são realmente conscientes. Elas são guiadas por mecanismos automáticos da mente. Pequenos atalhos mentais, processos rápidos, algoritmos invisíveis que operam silenciosamente dentro do cérebro. Esses mecanismos são extremamente eficientes. Sem eles, tomar decisões simples seria exaustivo. Imagine precisar analisar profundamente cada escolha cotidiana. O que vestir, o que comer, qual mensagem responder primeiro. Seria impossível viver assim. Por isso, o cérebro desenvolveu sistemas automáticos para economizar energia mental. Mas aqui está o detalhe inquietante. Esses sistemas automáticos não são perfeitos. Eles simplificam a realidade e, às vezes, distorcem essa realidade. Antes de continuarmos, se você gosta de entender como a mente humana realmente funciona, aproveite para se inscrever no canal Mente em Foco. Aqui, exploramos psicologia, comportamento e filosofia para revelar os mecanismos invisíveis que moldam nossas escolhas. Agora, imagine o seguinte cenário. Você entra em uma loja. Duas camisas estão na vitrine. Uma custa R$ 120, a outra custa 200. De repente, você vê uma placa dizendo promoção de 350 por 200. Instantaneamente, aquela camisa parece um ótimo negócio. Mas o curioso é que você não avaliou racionalmente o valor real da peça. Seu cérebro foi influenciado por um fenômeno psicológico chamado efeito de ancoragem. A primeira informação que aparece, nesse caso o preço mais alto, serve como referência. Tudo que vem depois parece comparativamente melhor. Esse é apenas um dos muitos atalhos mentais que usamos diariamente. Na psicologia, esses atalhos são chamados de heurísticas. Heurísticas são estratégias rápidas que o cérebro utiliza para tomar decisões sem precisar analisar todas as informações disponíveis. Elas funcionam como algoritmos mentais, pequenas regras simplificadas que ajudam o cérebro a lidar com um mundo complexo. Por exemplo, se algo parece familiar, provavelmente é seguro. Se muitas pessoas fazem algo, deve ser correto. Se uma experiência recente foi forte emocionalmente, ela parece mais comum do que realmente é. Essas regras mentais são úteis, mas também podem gerar erros sistemáticos de julgamento. Esses erros são chamados de vieses cognitivos. Um dos psicólogos mais importantes a estudar esse fenômeno foi Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ele demonstrou que nossa mente funciona através de dois sistemas principais. O primeiro é rápido, automático e intuitivo. O segundo é lento, analítico e deliberado. O sistema rápido é extremamente poderoso. Ele toma decisões em milissegundos. Ele reconhece padrões. Ele reage instantaneamente a situações sociais. Mas ele também é responsável por muitos dos nossos erros de julgamento. Por exemplo, se alguém parece confiante e fala com autoridade, nosso cérebro tende a assumir que essa pessoa sabe do que está falando. Esse fenômeno é conhecido como biés de autoridade, mesmo quando não há evidências reais de conhecimento. Outro exemplo comum é o biés de confirmação. Nosso cérebro tende a buscar informações que confirmem aquilo que já acreditamos e ignora informações que desafiam essas crenças. Isso cria uma espécie de bolha mental, uma realidade filtrada pelas nossas próprias expectativas. E o mais curioso é que raramente percebemos esse processo acontecendo, porque ele ocorre de forma automática, quase invisível. Imagine duas pessoas lendo a mesma notícia. Dependendo das crenças prévias de cada uma, elas podem interpretar o mesmo texto de maneiras completamente diferentes. Não porque os fatos mudaram,
mas porque os algoritmos mentais que interpretam esses fatos são diferentes. Isso explica algo fascinante sobre o comportamento humano. A realidade objetiva muitas vezes importa menos do que a forma como nossa mente interpreta essa realidade. Mas talvez a pergunta mais importante seja esta: por que o cérebro utiliza tantos atalhos mentais? A resposta está na própria evolução humana. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam tomar decisões rápidas para sobreviver. Identificar ameaças, reconhecer padrões, confiar em membros do grupo. Essas decisões precisavam ser rápidas, não havia tempo para análise profunda. Se um ruído no mato indicava um predador, era melhor reagir imediatamente, mesmo que fosse apenas o vento. Por isso, nosso cérebro evoluiu para priorizar velocidade sobre precisão. Esse mecanismo foi extremamente útil para a sobrevivência, mas no mundo moderno ele pode gerar distorções. Por exemplo, o biés de disponibilidade. Se você vê várias notícias sobre acidentes de avião, pode começar a sentir que voar é extremamente perigoso, mesmo que estatisticamente seja um dos meios de transporte mais seguros. O cérebro avalia a frequência de eventos com base na facilidade com que lembramos deles. E eventos dramáticos são muito mais fáceis de lembrar. Outro fenômeno curioso é o efeito de enquadramento. A forma como uma informação é apresentada pode alterar completamente nossa decisão. Se um tratamento médico é descrito como tendo 90% de chance de sucesso, ele parece muito atraente. Mas se o mesmo tratamento é descrito como tendo 10% de falha, a reação emocional muda. Os números são exatamente os mesmos, mas o enquadramento altera a percepção. Esses exemplos mostram algo fundamental sobre a mente humana. Não somos máquinas puramente racionais. Somos criaturas que tomam decisões através de uma mistura complexa de emoção, intuição e lógica. E muitas vezes a lógica entra na história apenas depois que a decisão já foi tomada. O psicólogo Jonathan Haidt descreve esse processo de forma interessante. Segundo ele, a mente funciona como um cavaleiro tentando controlar um elefante. O cavaleiro representa a razão. O elefante representa os impulsos automáticos e intuitivos. O problema é que o elefante é muito maior. Ele decide primeiro. O cavaleiro apenas cria explicações depois. Isso pode parecer desconfortável, mas também revela algo importante. Nossa mente é incrivelmente eficiente em tomar decisões rápidas. Sem esses automatismos, a vida cotidiana seria extremamente lenta e cansativa. O problema surge quando não temos consciência desses mecanismos, porque nesse caso eles podem ser facilmente explorados. Publicidade, redes sociais, política, muitas áreas utilizam exatamente esses vieses cognitivos para influenciar comportamento, e muitas vezes sem que percebamos. Mas a questão mais interessante não é apenas entender esses algoritmos mentais. A questão é descobrir se podemos reduzir sua influência invisível. Existe alguma forma de tornar nossas decisões mais conscientes? É exatamente isso que vamos explorar agora. Porque, embora não possamos eliminar completamente os vieses da mente humana, podemos aprender a reconhecê-los. E quando você começa a reconhecer esses padrões, algo muito interessante acontece. Você passa a enxergar o funcionamento da própria mente com mais clareza. Agora, imagine algo curioso. Se grande parte das nossas decisões são influenciadas por atalhos mentais automáticos, isso significa que nossa liberdade de escolha é menor do que imaginamos? Essa pergunta incomoda muita gente, porque gostamos de acreditar que somos completamente racionais. Mas a psicologia moderna sugere algo mais complexo. Nós não somos totalmente controlados pelos vieses da mente, mas também não somos totalmente livres deles. Estamos em um meio-termo curioso, uma mistura entre automatismo e consciência. E é exatamente nesse espaço que surge a possibilidade de mudança. Porque o primeiro passo para reduzir a influência desses algoritmos mentais é algo simples, mas poderoso: perceber que eles existem. Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo automaticamente a estímulos, tomando decisões rápidas, seguindo impulsos, repetindo padrões.
sem nunca parar para observar o funcionamento da própria mente. Mas quando você começa a entender os vieses cognitivos, algo interessante acontece. Você passa a reconhecer esses padrões em tempo real. Por exemplo, imagine que você está lendo uma notícia que reforça exatamente aquilo que você já acreditava. A reação imediata pode ser: eu sabia que estava certo. Mas quando você conhece o viés de confirmação, surge uma pequena pausa mental. Uma pergunta aparece: será que estou aceitando essa informação apenas porque ela confirma minhas crenças? Essa pequena pausa já altera completamente o processo de decisão, porque cria espaço entre impulso e ação. E esse espaço é extremamente valioso. O filósofo estoico Epicteto dizia algo profundamente simples: não são os eventos que perturbam as pessoas, mas as interpretações que elas fazem desses eventos. Essa frase toca exatamente no ponto central do comportamento humano. Entre um estímulo e uma reação, existe um momento de interpretação, e é nesse momento que a consciência pode entrar. Quando isso acontece, a mente deixa de operar apenas no piloto automático. Mas desenvolver essa consciência não significa eliminar completamente os vieses. Isso é praticamente impossível. Mesmo psicólogos especialistas em tomada de decisão continuam sujeitos a eles. O objetivo não é perfeição. O objetivo é reduzir a influência invisível desses mecanismos. E existem algumas estratégias interessantes para isso. A primeira delas é algo chamado de pensamento lento. Daniel Kahneman descreveu que o sistema automático da mente funciona rápido, intuitivo e eficiente. Mas existe também o chamado sistema 2. Esse sistema é mais lento, mais analítico, mais reflexivo. Ele exige esforço mental, e por isso o cérebro tende a evitá-lo. Mas quando ativamos esse modo de pensamento deliberado, muitos vieses começam a perder força. Por exemplo, antes de tomar uma decisão importante, fazer perguntas simples pode ativar esse sistema. Quais evidências sustentam essa escolha? Quais evidências a contradizem? Estou reagindo emocionalmente ou avaliando racionalmente? Essas perguntas obrigam o cérebro a sair do modo automático. Outro método poderoso é buscar perspectivas diferentes. Nosso cérebro adora informações que confirmem nossas crenças, mas isso cria um ambiente mental limitado. Quando ouvimos pontos de vista diferentes, o cérebro precisa reorganizar interpretações. Esse processo pode ser desconfortável, mas também é extremamente enriquecedor. É como se a mente fosse obrigada a atualizar seus próprios algoritmos. Existe também uma estratégia muito utilizada em áreas como economia comportamental. Ela se chama pré-mortem mental. A ideia é simples. Antes de tomar uma decisão, imagine que ela falhou completamente. Agora pergunte: o que poderia ter causado esse fracasso? Esse exercício força o cérebro a considerar riscos que normalmente ignoraria, reduzindo assim o excesso de confiança. Mas talvez uma das ferramentas mais poderosas seja algo ainda mais fundamental: autoconhecimento. Quanto mais você observa seus próprios padrões de pensamento, mais fácil se torna reconhecer vieses em ação. Algumas perguntas podem ajudar nesse processo. Quais tipos de situações costumam provocar decisões impulsivas em mim? Quais crenças eu defendo com mais intensidade? Em quais áreas da vida eu raramente questiono minhas próprias opiniões? Essas perguntas revelam muito sobre os algoritmos mentais que operam dentro de nós. E quando esses algoritmos se tornam visíveis, eles começam a perder parte do poder. Mas existe uma reflexão filosófica ainda mais profunda aqui. Se grande parte da mente funciona automaticamente, então talvez a verdadeira liberdade não seja eliminar esses processos, mas aprender a conviver com eles de forma consciente. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que a maturidade intelectual começa quando aprendemos a questionar nossas próprias certezas. Porque nossas certezas muitas vezes são apenas conclusões rápidas da mente automática. Questioná-las não significa rejeitar tudo, mas significa examinar, refletir, observar. E isso transforma a relação que temos com nossos próprios pensamentos.
Você deixa de assumir que todo pensamento é verdade e começa a tratá-lo como uma hipótese, algo que pode ser analisado, testado, reavaliado. Essa postura mental cria algo extremamente raro: clareza. Clareza para perceber quando uma decisão está sendo guiada por impulso, quando está sendo guiada por medo, quando está sendo guiada por influência social e quando realmente está alinhada com aquilo que você considera importante. Isso não significa que todas as decisões se tornarão perfeitas. A mente humana continuará utilizando atalhos. Continuaremos sujeitos a erros. Mas o grau de consciência aumenta. E com mais consciência, vem mais liberdade. Talvez nunca possamos eliminar completamente os algoritmos invisíveis da mente, mas podemos aprender a enxergá-los. E quando você começa a enxergar esses mecanismos, o mundo passa a parecer um pouco diferente. Você percebe como decisões são moldadas por enquadramentos, como opiniões são influenciadas por emoções, como escolhas aparentemente racionais muitas vezes nascem de processos automáticos. Essa percepção pode ser desconfortável no início, mas também é extremamente libertadora, porque ela permite algo raro: escolher com mais consciência. E talvez seja exatamente isso que signifique viver de forma mais consciente. Não eliminar os automatismos da mente, mas aprender a reconhecê-los enquanto acontecem. E então, decidir, com mais clareza, qual direção seguir. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário compartilhando sua opinião. E se quiser continuar explorando os mecanismos invisíveis da mente humana, se inscreva no canal Mente em Foco. Aqui, a gente mergulha nas ideias da psicologia, da ciência e da filosofia para entender melhor como nossa mente funciona e como usar esse conhecimento para tomar decisões mais conscientes.